Shalom, pessoal! Nesse vídeo de hoje vou estar contando a história de Israel. Precisamente vou estar falando parte da história, que é a história desde a destruição do Segundo Templo até o retorno do Estado de Israel, que foi no ano 48. Também vou estar falando sobre a questão do nome Palestina, como ele surgiu, da visão, dos próprios palestinos, quem eles são, como eles se veem, tá bom? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. O Segundo Templo ele foi destruído no ano 68 da Era Comum, ou no ano 70 depois de Cristo, pelo general Titus, que depois, mais tarde, se tornou o imperador de Roma. Naquele período, muitos judeus que guerrearam contra o Império Romano foram presos, outros foram mortos, muitos foram mortos, na verdade, muitos foram levados pelos coliseus, para poder lutar nos coliseus do Império Romano, e outros foram vendidos como escravos. Mas a terra de Israel permaneceu na mão dos judeus, mas como uma província romana. Naquele período não só tinha aqui judeus, mas também tinha muitos gregos, por causa da questão do Alexandre o Grande. Muitos gregos viviam aqui na terra de Israel, não só na terra de Israel, na Síria, no Egito, na Arábia Saudita, toda essa região que tem esses nomes de hoje, tá? Se aqui, o mapa aqui, só vocês mostrar toda essa região aqui que nós estamos vendo aqui, e mais para lá na Líbia, isso era dominado, quase em todos os lugares aqui, se você encontrava gregos morando. Era normal, fazia parte, por causa aqui tudo foi dominado pelo Império Grego. Então, a terra de Israel permaneceu na mão dos judeus. Mas na época do imperador Adriano, que mais ou menos ocorreu no ano 130, tem uma diferença de ano por aí, alguns dizem que pode ocorrer entre 20 a 30 anos, essa diferença, mas a maioria dos historiadores ficam com o ano 130, não vamos estar em discussão sobre esse ano, só para você poder entender a história. O imperador Adriano ele estava vindo para Israel. Nisso que ele estava chegando aqui, ele trocou o nome de Israel para Palestina, que isso vem do latim, que significa Filisteia, terra dos filisteus. É isso que ele fez, ele trocou o nome. E não só trocou o nome da terra de Israel, mas também trocou o nome de Jerusalém para Aélia Capitalina. E construiu em Jerusalém um templo para Júpiter e botou uma estátua para que as pessoas pudessem adorar. O imperador Adriano estava com muito ódio dos judeus. O que levou ele a fazer isso? Um pouco antes de acontecer isso, o seu sobrinho, Ônkelos, a qual era um dos favoritos dele para assumir o trono no lugar dele, se converteu ao judaísmo. E tem na Torá, todas as Torás escritas, aqui são Torás escritas, Rumaches, está em hebraico, tem aqui uma tradução em aramaico de Ônkelos, que ele traduziu, a qual serve como um caminho de estudo para entender muito mais profundo algumas coisas ali. Ônkelos se converteu e convenceu seu tio a querer se converter para o judaísmo. E o imperador Adriano, quando estava vindo para Israel para se converter, no meio do caminho, ele desistiu da conversão, e não só desistiu da conversão, quando ele ficou com ódio dos judeus, do povo de Israel, em onde ele fez essa troca de nome, trocando não só o nome da terra de Israel, mas também de Jerusalém. Quando ele fez a construção desse templo para Júpiter, muitos judeus ficaram revoltados com isso. No ano 32, mais ou menos, surge um jovem chamado Bar Koba, que significa filho da estrela. Foi um rapaz que se tornou general sobre Israel e foi também coroado rei, porque ele era da descendência do rei Davi. Ele era descendente direto do rei Davi. Ele fez uma guerra forte contra o Império Romano, tomando do Império Romano 950 províncias, seriam cidades naquela época, e derrotando muito dos exércitos romanos, levando um terror gigantesco dentro dos exércitos. Muitos dos soldados estavam temorizados, tinham medo de lutar contra ele, porque ele era implacável, o exército dele era muito forte. Era menor número, mas tinha uma capacidade muito gigantesca de derrotar as tropas romanas. Com isso, o imperador Adriano já tinha enviado algumas legiões para vir lutar contra o Bar Koba, só que aconteceu o quê? Ele não estava tendo vitória, ele teve que designar um general que estava lutando na região da Alemanha contra os bárbaros. Esse general, o imperador Adriano tinha muita raiva dele,
E ele teve que enviar esse general com a tropa dele para vir para cá, não só uma legião, mas muitas legiões, para poder fazer essa guerra. E o próprio imperador Adriano veio para cá. E eles estavam, a guerra ela persistiu mais ou menos por 2 anos, essa guerra forte. E o que aconteceu? Perto ali do final mesmo da guerra, o imperador Adriano já estava desistindo, porque muitos de seus soldados estavam morrendo, ficando doentes nessa guerra. Ele já estava desistindo, quando os samaritanos traíram Bar-Kova e assim ajudaram os romanos a conquistar a guerra. Só que no final, o Bar-Kova não morreu por uma espada romana. Ele morreu picado por uma cobra. O que aconteceu? O imperador Adriano ficou com muita raiva. Ficou atemorizado ao mesmo tempo. Porque ele pensou, será que se ele não tivesse morrido picado por uma cobra, eu teria ganhado essa guerra? E fora isso também, o general, a qual ele não gostava, ele queria enviar novamente para o campo de batalha contra os bárbaros. O Congresso Romano não permitiu que ele voltasse para o campo de batalha, fazendo dele um senador. O imperador Adriano proibiu os judeus de entrar em Jerusalém. Então, os judeus foram proibidos de botar os pés em Jerusalém, de habitar em Jerusalém. Só tinha um dia por ano que o judeu podia ir a Jerusalém, que era em 9 de Aves. 9 de Aves era o dia ao qual o segundo templo foi destruído. Não só o segundo templo, mas também o primeiro templo. Desde então, muitos judeus ficaram por muitos anos sem poder pisar na cidade de Jerusalém. No quarto século, o Império Romano se dividiu entre o Império Romano e o Império Bizantino. Logo depois veio a decadência do Império Romano. Ele quebrou, faliu no sentido assim de perder a sua força, mas o Império Bizantino continuou e foi expandindo, e quem dominava sobre Israel era o Império Bizantino. O Império Bizantino ainda manteve essa lei sobre Israel, que os judeus não poderiam pisar na cidade de Jerusalém, mas no sétimo século ele caiu para o Império Sassanida, e depois de mais ou menos 15 anos, o Império Bizantino conquistou novamente Jerusalém. Só que nesse período, o Império Sassanida, quando ele conquistou Jerusalém, ele permitiu que todos os judeus retornassem a Jerusalém e pudessem habitar lá. Quando o Império Bizantino reconquistou, o que ele fez? Ele matou todos os judeus que estavam em Jerusalém e botou novamente o decreto que os judeus não poderiam pisar lá. Mais ou menos uns 10 anos depois, o Império Bizantino foi de fato derrotado em Jerusalém e em várias regiões aqui perto de Jerusalém pelo Califado Árabe, a qual no final do sétimo século e o início do século VIII construiu as 2 mesquitas que estão no Monte do Templo, aquela da Cúpula Dourada e aquela a qual para muitas pessoas é menos famosa, mas é a que é mais importante para os árabes, que ali foi criado um mito que a alma, alguns falam que é a alma, ou que o profeta Maomé esteve ali. Ela foi construída por questões políticas do mundo árabe, não vou entrar em detalhe disso, mas posso uma hora explicar, mas para vocês aqui, esse assunto, senão vai ficar muito grande o vídeo. Daqui para frente, a gente vai ver rapidamente, vou tentar passar rápido, que vários povos foram entrando. A maioria, tudo muçulmanos, foram tomando lugar um do outro aqui sobre Israel, mas o mais foco foi a capital, Jerusalém. Depois do Califado Árabe, foi o Califado Abássida, que dominou sobre Israel. Depois foi o Califado Fatimida, que dominou. Depois foi a dinastia Seljúcida, que dominou sobre Israel. No final do século XI, o Papa Urbânico II, então, surgiu com a ideia da cruzada, chamando todos os cristãos para que viesse conquistar a Jerusalém. Então surgiu onde começou a surgir a primeira, a segunda, depois vem a segunda cruzada. A gente não vai estar contando sobre a história das cruzadas, mas vai falar alguns detalhes aqui só vocês entenderem. E o que aconteceu no final do século XI, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados, pelos cristãos. Só que naquela época, a cidade de Jerusalém não é essa cidade que nós vemos hoje, nessas muralhas, ela foi conquistada pelos cristãos. O que aconteceu? Ali tinha muito muçulmano, tinha judeus, tinha muitas pessoas ali que não eram cristãos, e também tinha cristãos. O que aconteceu? Os cristãos, quando eles ganharam a guerra, na verdade eles não estavam conseguindo entrar em Jerusalém, mas estavam toda sediada, estava toda cercada, acabou que fizeram um acordo de se entregar.
Mas, na hora que se entregaram, levantaram a bandeira branca, depois que estava desarmado, os cruzados mataram todos os muçulmanos e os judeus eles levaram para dentro das sinagogas e tacaram fogo com mulheres, crianças e gritando, né? Morte aos judeus que mataram o nosso Salvador. No século XII, mais ou menos, no final do século XII, Jerusalém caiu para o Saladino. Saladino conquistou os cristãos dos cruzados, a cidade de Jerusalém e muitas outras cidades. Já tinham sido conquistadas antes da mão dele, mas por 40 anos, 50 anos depois, a cidade de Jerusalém voltou novamente a ficar na mão dos cristãos, mas que não durou por muito tempo, ficou no máximo 15 a 20 anos. Os tártaros entraram e tomaram a cidade dos cristãos, matando todos os cristãos e expulsando os judeus que estavam ali, porque também tinha judeus que viviam na era cristã. Mas não ficou muito tempo também os tártaros. O Império Aleubidas conquistou os tártaros, mais ou menos depois de 15 a 20 anos, mais ou menos depois, expulsando e matando vários dos tártaros. Mas depois, mais ou menos 10 anos novamente, veio os Marmelucos e conquistou a cidade de Jerusalém e parte da terra de Israel. E assim foi, expulsando um, expulsando o outro. E os Marmelucos ficaram por 3 séculos dominando a terra de Israel e boa parte da Ásia. Eles dominaram mais ou menos aqui a fronteira com alguns dias que foi mais para cá. Eles dominaram uma boa parte dessa região toda aqui, os Marmelucos. Nessa região muito aqui, eles tiveram muito confronto com os mongóis, eles confrontaram muito com os mongóis. Alguns têm discussão se os mongóis chegaram até Jerusalém, outros dizem que não chegou, então tem muitas discussões sobre isso. Mas eles Marmelucos, ganharam dos mongóis a batalha, tá? E os Marmelucos foram cair, na verdade, foi para o Império Otomano, né? Que nasceu aqui em cima, na Turquia. Entenda que a maioria desses impérios aqui, ou era Egito, ou era do Iraque, essa região toda aqui, eram todos muçulmanos, né? Não significa que eram árabes, tá? Então, o que diferencia os muçulmanos, nós sabemos, tem duas linhas fortes, tem outras linhas, mas duas linhas que são mais conhecidas, né? Que são os xiitas e os sunitas. Os sunitas é da Arábia Saudita, né? E os xiitas é o Irã. Mas tem muito nessa região Iraque, tem muitos xiitas e sunitas, então tudo aqui é dividido entre eles. Sunitas e xiitas. Aí tem também os drusos, que são muçulmanos, mas tem uma outra prática, não sei diferenciar. Os drusos são mais fechados nas suas práticas, mas também tem outras linhas dentro da fé muçulmana. E a gente também não está aqui para explicar, só para falar mais ou menos da história de Israel e vocês poderem entender mais ou menos isso. Então é por isso que eles viviam um conquistando e expulsando o outro. Então os muçulmanos entravam aqui na terra de Israel, né, um grupo entrava aqui, e não só expulsava às vezes os judeus, cristãos, tinha isso também, às vezes nem expulsava os judeus, mas expulsava alguns muçulmanos que estavam aqui, porque vinha um grupo xiita para cá, que muitos estavam aqui eram o quê? Sunitas, então expulsos os sunitas. Os sunitas vêm expulsos os xiitas. Tinha alguns que estavam aqui já, que faziam parte, porque assim, nem todo mundo que era xiita era expulso por sunitas. Sempre tinha alguém que ficava, ou quando eles chegavam ali, tinha uma tolerância a algum grupo que vem do país deles, alguma questão assim, como aconteceu com os judeus na época da cruzada. Os cruzados mataram os judeus que estavam aqui, né, em Jerusalém, mas depois também teve judeus na época dos cruzados morando na terra de Israel, mas eram judeus que vieram da Europa, mas sempre teve aqui na terra de Israel os judeus morando. Sempre teve judeus aqui, entenda isso, na terra de Israel. Na época do Império Otomano, que foi no ano mais ou menos de 1500 e pouco, que o Império Otomano tomou a terra de Israel, essa região toda aqui. Aqui em cima, não sei se dá para ver esse sinalzinho aqui que estou mexendo aqui, né? Tá vendo isso aqui, ó? Tá aqui assim. Tem a cidade chamada Sefat. Essa cidade aqui foi um ano que explodiu muito a questão de Cabalá, né? Não é que nos não tinha, mas onde que surgiu, de repente ficou mais famosa por causa de um grande cabalista que estava aqui, que era o Ari Akadosh, Tzak Luria. E também tinha naquela mesma época Moshe Cordoveiro, que morreu
ele morreu um ano depois que o Ari Akadosh chegou, em Sefat, mais ou menos. E ele também tinha o Osef Karo. O Osef Karo que escreveu isso aqui, o Código das Leis Judaicas, né, que é aqui o Shulchan Aruch. Então, ele também era dessa época. E tinha outros muito famosos aqui nesse mesmo período. Mas não somente aqui tinha, mas em toda essa região aqui, sempre teve judeus morando. Entenda isso, sempre teve judeus morando. Em números pequenos, aqui tinha... Toda essa região, na verdade, nesse mundo todo que você está vendo no mapa aqui, sempre teve judeus morando. Os judeus foram expulsos, muitos judeus fugiram na época do Império Romano, do Império... Primeiro foi o Império Babilônico, depois foi o Império Persa, né, que foi levando vários judeus para cá, espalhando. O Império Persa ficava aqui, onde está o Irã. Aqui ficava o Império Babilônico. Aqui o Império Otomano. Então aqui eram os impérios antigos, né? E o Império Otomano, ele também teve algumas perdas da cidade de Israel, mas foi rapidamente reconquistada. Nós temos aqui também, no final do século XVIII, uma breve conquista de Napoleão. Napoleão dominou um pouco, foi uma conquista rápida, né, sobre até Israel, mas logo perdeu a conquista aqui. Então foi uma conquista muito rápida de Napoleão. Mas o Império Otomano dominou sobre a terra de Israel até o ano de 1917. Até o ano de 1917 foi que o Império Otomano tinha domínio sobre a terra de Israel, a Jordânia, Síria, quase toda essa região que ele estava dominando. O que aconteceu? Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perdeu a sua força e se tornou somente aqui, ficou somente com a Turquia. Onde está aqui Israel e a Jordânia? A Jordânia não existia, a Jordânia como um país, estava na mão dos britânicos. E aqui em cima estava na mão da França, né? Então estava dividida essa região com 2 países europeus. Então, aqui depois do ano de 1917, como os britânicos tinham tomado essa terra, aqui e a França aqui em cima, muitos judeus puderam vir para cá, morar na terra de Israel, e começaram a vir. Só que sempre teve judeus vindo para cá. Muitas pessoas não contam essa história. No século mais ou menos 18 e 17, teve um movimento sionista que nasceu na Europa, esse movimento. Não o nome sionista é novo, né? O nome sionista vem do sentido de Sião. Então, teve um movimento político a qual trabalhou para que trazesse os judeus para a terra de Israel e começou esse movimento ganhando dinheiro e incentivando pessoas que viessem para cá. Mas antes disso, né, em 1700 e pouco, né, no século, um pouco assim, na verdade, 1800, no século XIX, que começou esse movimento mais forte, mas no século XVII, Baal Shem Tov já fazia esse trabalho de tentar fazer vários judeus virem para a terra de Israel. Ele mesmo tentou vir para cá, mas não conseguiu. Teve vários outros judeus que morreram aqui, tem história de vários judeus que morreram aqui no Egito, que não conseguiram chegar aqui na terra de Israel. Eles morreram aqui tentando vir para a terra de Israel. Tem uns que tentaram vir para a Turquia, porque nessa época, hoje, assim, essa região aqui era muito problemática, era muito perigosa. Depois disso também teve o Gaon de Vilna, teve diversos outros rabinos que incentivaram vários judeus a vir para a terra de Israel, mas depois surgiu esse movimento que começou a vir judeus. Depois que os ingleses tomaram conta da terra de Israel, então veio um número gigantesco de judeus para cá. Já tinha vindo vários judeus, era a história de 25 mil que vinha antes, 30 mil. Nesse período já começou a vir uma casa de 80 mil judeus, um número maior de judeus vindo para a terra de Israel. Mas no ano de 1929, aqueles que dizem que os britânicos estavam protegendo muito Israel, tem muitos que dizem assim, a Grã-Bretanha protegia Israel. Isso não é uma história totalmente verdadeira, porque no ano de 1929, em Hebron, né, tinha uma comunidade judaica forte, antiga, que morava ali. Eles tinham casa, lojas, eles foram atacados pelos árabes, os árabes que moravam ali, e foram todos assassinados, né, de forma brutal. O que aconteceu com essa região? Esse pedaço de terra ali foi embargado
pela Grã-Bretanha, não permitindo que nem os judeus e nem os árabes habitassem ali. Essa região está até hoje sem ninguém habitando, porque isso passou, está dentro da resolução da ONU, proibindo judeus e árabes de habitar ali. Os árabes porque falaram que mataram os judeus, estavam ali por dizendo que aquele território era deles. E os judeus dizendo a gente que tinham comprado aquele território, que já há anos que estavam ali, não eram judeus recentes, chegaram ali. E com isso surgiu muitas guerras em Israel, surgiu muitas batalhas entre judeus contra árabes, árabes contra os judeus, e os judeus contra os britânicos, e também árabes contra os britânicos. Então teve guerra de todos os lados. E tinha também movimentos judaicos que lutavam contra um ou outro, porque não concordavam em muitas coisas aqui dentro na época da terra de Israel. Né? Tinha partidos de direita e partidos de esquerda, já tinha naquela época, esses movimentos. Mas depois que surgiu a terra de Israel, que foi no ano de 1948, a ONU aprovou, né, o Estado de Israel. E nesse ano, o Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. Muitos estudiosos dizem que foi um erro, que na verdade deveria ter declarado o retorno do povo de Israel à sua terra, não uma independência. A independência é tipo se fosse algo novo, e não era algo novo. Mas tudo bem. E com isso os árabes começaram a entrar em guerra contra os judeus, e muitos não falam, naquela época, a Grã-Bretanha ela não reconheceu a terra de Israel, né? Mas que ela jogou lá para a ONU, né, resolver essa questão toda, ela na verdade não reconheceu. Ela veio para onde? Para a Jordânia. E ela ajudou a Jordânia na guerra contra Israel, fornecendo arma e até mesmo um reforço de homens. Muitos judeus que tinham sobrevivido à Segunda Guerra, tinham lutado na Segunda Guerra, eles vieram para cá, para essa ilha de Chipre, que era daqui que eles tinham que vir para conseguir, alguma forma que eles conseguiam vir para cá, para Israel. O que aconteceu? A Grã-Bretanha prendeu todos os judeus que estavam aqui aptos a lutar para que eles não pudessem vir ajudar Israel. Como Israel ganhou essa guerra aqui, e no ano seguinte teve eleições novamente, e Ben-Gurion ganhou, onde se certificou que ele era primeiro-ministro, e ele não se aliou ao partido que era da União Soviética, que fazia parte da União Soviética. Então Stalin, que apoiava Israel, passou a ser inimigo de Israel. E a Grã-Bretanha, que tinha rixas com a Rússia, né, estava uma briga com a Rússia, passou a reconhecer Israel na ONU, reconhecendo a independência de Israel, e passou a apoiar Israel. Isso aqui para a gente poder entender um pouco, né? Desculpa aqui alguns furos aqui, que só vocês poderem entender a história de Israel. O que acontece? Lembra que eu falei com vocês sobre os palestinos? Nessa região aqui, que passou a ser chamado de Palestina, que na verdade a Palestina, como eu falei com vocês, o nome vem de filisteus, né? A Filistéia, ela ficava aqui embaixo, pegava essa parte aqui de baixo de Israel, e ela vinha aqui dentro da região do Sinai. Então os filisteus eram donos disso aqui. Os filisteus, até depois ali do retorno de Israel do Império Persa, onde se começa a construir o segundo templo, já não se vê falar mais dos filisteus, não se vê falar eles como um povo. Eles sempre foram inimigos de Israel, sempre estavam em guerra com Israel, mas nesse período já não se tinha mais eles aqui, não falavam mais a existência dele, então não se encontra mais os filisteus aqui. Não significa que eles não tinham descendente, deixaram descendente. Onde constitui um povo? O povo constitui por duas questões. Isso aqui, terra, o Egito. Então, quem mora aqui no Egito é egípcio. Quem mora aqui na Jordânia é jordaniano. E assim por diante. Outra forma é a tradição, que na verdade é a mais forte de todas. É a tradição e a cultura. Porque se um egípcio, né, hoje ele é árabe, então o que guarda é a fé muçulmana. Mas o egípcio antigo que morava aqui, ele não era árabe. Quem é daqui árabe é daqui. O que morava aqui não era árabe, era egípcio. Cadê eles? Também desapareceram. Por quê? Eles não guardavam fortemente sua cultura. Foram dominados por outras culturas e foram se perdendo.
Não significa que não tenha descendente dos egípcios antigos. Deve ter. Quem são? Hoje a história não sabe dizer. Mas o que faz, de fato, um povo ter a sua continuidade é isso, sua tradição. Coisa que os palestinos, eles não se identificam com a tradição filisteia. Eles se declaram árabes. Se você perguntar até para um árabe ateu, né, aqui, um palestino ateu, que aqui tem, palestino gay, um palestino que ama a terra de Israel, tem muitos aqui que gostam dos judeus, eu conheço um que ele ama os judeus, né? Se perguntar para ele o que ele é, ele vai falar, eu sou árabe. E ele nem é religioso. Se perguntar para ele, ele vai falar, eu sou árabe. E os religiosos, então, nem entrem em detalhes sobre isso. Então, quando você entra em discussão com eles, pergunta o que você é, ele diz, sou árabe. Só que os filisteus não eram árabe. Árabe vem da Arábia, que é descendente de Ismael. Todo mundo sabe disso. Os filisteus não eram descendentes de Ismael, nem de Abraão. Então, dizer que os palestinos que estão aqui, na terra de Israel, são de origem filisteia, por isso que eles são palestinos, isso é ser demagogo ou um mau caráter intelectual. Tá vendo essa região toda aqui, Arábia Saudita? Isso aqui, o Iraque, que não pertencia aos árabes, mas a maioria que mora aqui são árabes. A Síria, que é dominada por árabes. Tá vendo isso aqui, esse pedaço aqui que é o Líbano, também é dominado por árabes. Aqui tem árabes cristãos e aqui tem árabes muçulmanos. Aqui na Jordânia é dominado por árabes. O Egito, outros países, a Líbia, a maioria deles tem árabes morando. Entenda? Eles estão com todos os territórios. Israel só está com esse território aqui. Israel não deixa de reconhecer os palestinos, o direito deles habitar aqui em Israel. Israel não deixa. Ao contrário, eu trabalho hoje num açougue que tem 4 árabes trabalhando comigo. 4 árabes. Não é um açougue para árabes, é um açougue para judeus. Então você vai ver assim, você vai ver árabes aí trabalhando aqui. De um cara de pedreiro, servente, açougueiro, a médico, a policial, a advogado, empresário. Você vai ver todo tipo do árabe aqui dentro de Israel. Vai ver o árabe que tem em Aco mesmo, a cidade de Aco, né, que é o Acre, a convivência entre árabes e judeus juntos ali. Ali tem uma mistura muito grande. No trabalho onde que eu trabalho, tem uma moça árabe casada com um cara que não é árabe. Eu não sei se ele é judeu, mas pode ser que seja descendente de judeu, pode ser que seja judeu. Ele também não é religioso, nem ela é religiosa. Estão casados juntos. Então essa dizer que aqui em Israel tem esse ódio, não é que não tem pessoas que não odeiam árabes, como tem árabes que odeiam judeus. Nós, judeus, não queremos eliminar os árabes como as pessoas dizem. Nós queremos ter o direito de ser reconhecido na nossa terra, o direito de viver na nossa terra, poder ter um lugar que a gente pode dizer que é nossa pátria. Aqui na Arábia Saudita, aqui na Síria, aqui tinha uma grande comunidade forte na Síria, a qual todos tiveram que fugir dessa região. Aqui na própria Síria, teve um árabe que se converteu, uma família de árabes que se converteu ao judaísmo, e o que aconteceu com ele? Ele foi morto, não somente ele, a família, mas toda a comunidade naquela região, a qual converteu ele, também foi morto. Os árabes mostrando, dando um sinal, que se alguma outra comunidade fizesse a mesma coisa, serão também todos massacrados. Falando assim, vocês não estão permitidos fazer isso. Na própria Europa também aconteceu isso. Vários países tinham proibição de qualquer pessoa querer se converter ao judaísmo. Se a pessoa se convertesse, ela era morta, e quem fez a conversão seria punido também com a morte. Só tinha um país, se uma pessoa quisesse se converter, naquela época, que ela conseguia, era na Holanda. A Holanda não tinha essa perseguição aos judeus e nem quem fazia a conversão. Então a pessoa, se ela quisesse se converter, ela tinha que fugir para a Holanda. Só você entender como era essa questão do judaísmo. Vocês me dizem no comentário o que vocês acharam do vídeo. Pode fazer perguntas, pode dar seu ponto de vista. Eu sei que faltou muita informação, mas o vídeo ficaria muito grande, muito massivo. Tentei reduzir as informações aqui o máximo possível, as pessoas poderem entender um pouco sobre o que acontece aqui em Israel e mostrar
que de fato a terra de Israel é a terra do povo judeu. Não que não possam morar árabes aqui dentro com outros povos, mas ele entender que essa terra pertence ao povo judeu. E é isso. Se você gostou, que comente no vídeo, dá seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço.